A verdadeira força aparece quando você para de reagir a tudo. Existe um momento silencioso na vida de uma pessoa em que algo muda. Nada externo anuncia isso. Não há aplausos, não há reconhecimento imediato, não há validação. Mas internamente, algo se rompe. E o que se rompe não é a fraqueza, é a necessidade de reagir. Porque até esse momento, você vive como a maioria das pessoas vive, reagindo a tudo. Reagindo a críticas, reagindo a provocações, reagindo a rejeições, reagindo a olhares, reagindo a opiniões, reagindo a tudo, como se cada estímulo externo tivesse o poder de controlar o seu estado interno, como se qualquer palavra tivesse autoridade sobre sua paz, como se qualquer gesto tivesse o poder de definir seu valor. E é exatamente isso que mantém a maioria das pessoas fraca, não porque elas não tenham potencial, mas porque elas não têm controle. Elas vivem em modo de reação, e quem vive reagindo não está no controle, está sendo controlado. Observe as pessoas ao seu redor. Observe como elas se irritam facilmente, como elas respondem imediatamente, como elas sentem a necessidade de se defender, explicar, justificar, provar, argumentar, convencer, como se o silêncio fosse uma derrota, como se não responder fosse fraqueza. Mas aqui está o que ninguém te contou: reagir é fácil. Qualquer pessoa reage, qualquer pessoa perde o controle, qualquer pessoa responde no impulso. Isso não exige força, isso exige ausência de domínio. O verdadeiro poder começa quando você percebe que nem tudo merece sua reação, nem tudo merece sua energia, nem tudo merece sua atenção, porque reação é impulso, e impulso é ausência de domínio. Quando alguém te provoca e você reage imediatamente, essa pessoa controlou você. Quando alguém te critica e você perde sua paz, essa pessoa controlou você. Quando alguém duvida de você e você sente a necessidade de provar algo, essa pessoa controlou você, e talvez isso seja difícil de aceitar. Mas enquanto suas emoções estiverem nas mãos das ações dos outros, você não é livre, você é refém. Existe uma diferença brutal entre quem é forte e quem apenas parece forte. Quem parece forte reage, quem é forte observa, quem parece forte levanta a voz, quem é forte mantém o silêncio, quem parece forte tenta vencer o outro, quem é forte vence a si mesmo. Porque a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, sempre foi contra a falta de controle interno. No início, isso é desconfortável. Porque você foi condicionado a reagir, você foi condicionado a responder, você foi condicionado a defender sua imagem, você foi condicionado a buscar validação. E quando você para de reagir, algo estranho acontece. As pessoas estranham, elas esperam sua reação, elas esperam sua irritação, elas esperam sua resposta emocional. E quando essa resposta não vem, elas ficam desconfortáveis, porque elas perderam o acesso ao seu controle. O silêncio é desconcertante para quem esperava sua fraqueza. A calma é intimidante para quem esperava sua explosão. A indiferença é poderosa contra quem esperava sua submissão emocional. E é aqui que nasce sua verdadeira força. Não quando você vence discussões, mas quando você deixa de precisar vencê-las. Não quando você responde tudo, mas quando você escolhe cuidadosamente o que merece sua resposta. A maioria das pessoas vive em estado de reatividade constante. Elas são como folhas levadas pelo vento. Qualquer opinião muda seu estado emocional. Qualquer comentário muda seu humor. Qualquer rejeição muda sua confiança. Elas não percebem que estão entregando seu poder gratuitamente. Elas não percebem que cada reação impulsiva é uma transferência de controle. Mas você começa a perceber. E essa percepção muda tudo. Você começa a entender que sua paz é mais valiosa do que sua necessidade de estar certo. Você começa a entender que sua energia é limitada e não deve ser desperdiçada em batalhas inúteis. Você começa a entender que nem toda provocação é um convite. Muitas são testes. Testes para ver se você ainda é acessível emocionalmente. Testes para ver se você ainda pode ser controlado. E quando você não reage, algo poderoso acontece. Você recupera o controle. Não sobre os outros, mas sobre si mesmo. E isso muda completamente a forma como o mundo te percebe. Porque o mundo reconhece quem é controlável e quem não é. O mundo testa quem ainda busca validação e respeita quem já não precisa dela.
Existe uma razão pela qual as pessoas mais fortes emocionalmente parecem silenciosas. Não é porque elas não sentem, é porque elas não são governadas pelo que sentem. Elas experimentam emoções, mas não são escravas delas. Elas observam antes de agir. Elas escolhem antes de responder. Elas pensam antes de reagir. E essa pausa muda tudo, porque nessa pausa, você deixa de ser impulsivo e passa a ser consciente. Nessa pausa, você deixa de ser reativo e passa a ser estratégico. Nessa pausa, você deixa de ser controlado e passa a ser livre. E aqui está o ponto mais profundo que poucos entendem. Quando você para de reagir a tudo, você começa a enxergar tudo com clareza. Você começa a ver quem tenta te provocar. Você começa a ver quem tenta te manipular. Você começa a ver quem se alimenta da sua reação. E essa clareza te dá uma vantagem silenciosa. Você não precisa confrontar todos. Você não precisa responder todos. Você não precisa corrigir todos. Você não precisa provar nada para ninguém, porque sua vida começa a falar por você. Enquanto outros desperdiçam energia reagindo, você constrói. Enquanto outros discutem, você evolui. Enquanto outros tentam vencer você emocionalmente, você vence a si mesmo internamente. E isso assusta as pessoas, porque elas não conseguem mais prever você. Elas não conseguem mais controlar você. Elas não conseguem mais acessar suas fraquezas. E o que elas não podem controlar, elas respeitam, mesmo que nunca admitam. Mas essa transformação exige coragem, porque reagir é confortável, reagir é automático, reagir é familiar. O difícil é manter a calma quando tudo dentro de você quer responder. O difícil é permanecer em silêncio quando seu ego quer se defender. O difícil é escolher a paz quando o conflito parece justificável. Mas é exatamente nessa escolha que sua força nasce. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você se fortalece. Cada vez que você escolhe manter sua paz, você se torna mais inabalável. Cada vez que você escolhe o controle interno, você se torna mais livre. E chega um momento em que algo irreversível acontece. Você deixa de ser acessível ao caos externo. O barulho do mundo já não entra na sua mente da mesma forma. As opiniões já não definem seu valor. As provocações já não despertam sua necessidade de responder. Você se torna estável. Você se torna sólido. Você se torna inabalável. E é nesse momento que sua verdadeira força aparece. Não como algo que precisa ser exibido, mas como algo que simplesmente existe. Silenciosamente, constantemente, inquestionavelmente. Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você perdeu sua paz por coisas que não mereciam sua reação? Quantas vezes você entregou seu controle sem perceber? E quantas vezes você poderia ter escolhido o silêncio, mas escolheu reagir? A partir de hoje, observe. Observe antes de reagir. Observe antes de responder. Observe antes de entregar sua energia. Porque sua energia é seu ativo mais valioso, e nem todos merecem acesso a ela. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu controlo minhas reações. Isso não é apenas um comentário, é uma decisão, é um compromisso com sua própria força. Se você quer desenvolver uma mente inabalável, comece por aqui. Comece dominando suas reações, porque quem domina suas reações, domina sua vida. Deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente e sua disciplina. E lembre-se, sua verdadeira força não aparece quando você vence o mundo. Ela aparece quando o mundo não consegue mais controlar você.